Eu queria dar bom dia para Maria Laura Assis, faz correspondência, um trabalho jornalístico fantástico Opa. na Argentina e trabalha com vários meios de comunicação aqui no Brasil. Queria dar bom dia para Maria. Bom dia, tudo bom, Maria? Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigada por esse convite. Para mim é um prazer participar por primeira vez desse programa que eu acompanho sempre. E vamos para as últimas notícias, né? Da Argentina, muitas coisas acontecendo, o milênio G20, acabou de ter aí o primeiro encontro com Lula. Então, vamos trazer aqui as últimas notícias para toda a nossa audiência. Eu queria começar, Maria, trazendo a questão dos brasileiros. Inclusive, a gente tem um link aqui. Eu queria colocar para você ajudar a esclarecer para nós os brasileiros que estão exilados, né, na Argentina. E tem um vídeo de uma deputada argentina, Maria Celeste Pons, que eu queria colocar para você comentar para a gente. Quiero compartir con ustedes una situación que me preocupa. En la ciudad de La Plata han detenido exiliados políticos brasileños en Argentina. Estas personas que han solicitado asilo político tienen protección legal contra cualquier intento de extradición por parte del Estado brasileño. Es alarmante, es inconcebible que hayan sido arrestados a pesar de esa protección y que la detención haya sido realizada aparentemente de forma ilegal por un juez vinculado a la izquierda radical argentina. Sin embargo, confío en que en nuestro país, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei y con la excelencia del nuevo canciller Gerardo Wertheim, las leyes serán respetadas y se va a prevenir cualquier abuso a la autoridad. Es fundamental destacar cómo la tiranía avanza contra la población común en Brasil. No vamos a permitir que ancianos, madres y personas con necesidades especiales acusados injustamente de intentar un golpe de Estado sean deportados y sufran violaciones a sus derechos en nuestra tierra. Lo que en Brasil se utiliza como prueba de amenazas al Estado de Derecho como objetos inofensivos es realmente en el mundo civilizado motivo de preocupación y solidaridad. Maria, eu queria que você ajudasse a explicar para a gente como que está essa situação, porque tem muita gente insegura que está na Argentina e viu uma ordem judicial para prender os brasileiros. Como que funciona na Argentina isso daí? Isso vai ter que passar pelo processo, pelo Poder Executivo? Que mensagem que você pode passar não só para os brasileiros que estão na Argentina, mas para nós aqui no Brasil? Então, eu venho acompanhando todos esses casos bem de perto. De fato, a Maria Celeste Pons, ela é muito amiga minha, uma querida deputada, que vem fazendo um trabalho excelente, principalmente na questão, né, dos asilados políticos aqui na Argentina. Então, a gente vem acompanhando de perto todo esse procedimento, até mesmo com os advogados que estão trabalhando, né, no processo de cada um, principalmente no caso desses dois que já foram detidos. O que acontece? Tudo começou com o primeiro detido, que ele foi renovar a documentação dele, que é o asilo provisório, e assim que ele foi renovar o asilo provisório, a polícia da província de Buenos Aires, lembrando a vocês que a província de Buenos Aires hoje é controlada por um governo kirchnerista, que no caso é o Axel Kicillof, né, o governador, mandou a polícia dele para pegar esse brasileiro, né, que estava fazendo essa renovação do documento, e foi levado a uma delegacia. O que a gente até reclama não é o fato deles terem levado esse brasileiro, senão a forma em que ele foi levado, até mesmo ele não estava acompanhado de nenhum advogado, ou de pessoa, ou até mesmo de um intérprete, lembrando a vocês que eles não falam espanhol, em sua grande maioria. Mas depois, investigando um pouco mais sobre o caso de cada um, e através dos advogados também, a gente ficou sabendo que isso já era uma ordem por parte da Justiça Federal da Argentina, que estava respondendo a um pedido de extradição que veio, né, da Suprema Corte do Brasil, do STF. Então, eles estão cumprindo com uma lei. Aqui na Argentina existe uma lei em relação, né, a todos os asilados políticos, aos pedidos de extradição, principalmente, e que ela estava cumprindo com essa ordem do pedido de extradição, o que significa que eles não serão extraditados, porque não é como o Brasil, que a Suprema Corte decide, ou tudo passa diretamente só por uma instância. Não, aqui tem o devido processo legal. O que acontece? Primeiro que eles têm a documentação ainda vigente, no caso, a documentação fornecida pela CONARE, o que permite que eles não sejam extraditados.
Por outro lado, aqui, para a pessoa ser extraditada, ela tem que passar por todo esse procedimento jurídico, passando pela primeira, segunda, terceira instância, e caso a terceira instância decida realmente extraditá-los, ainda tem que passar pelo Poder Executivo. Resumindo, quem realmente decide se haverá ou não extradição é o presidente da República, no caso, Javier Milei. Então, isso é o que dá para a gente essa certa segurança. E, no caso, depois, no dia seguinte, outro brasileiro que também foi fazer essa renovação também terminou sendo detido. Mas aí a gente vê um excelente trabalho por parte do advogado, né, que está levando adiante os casos dos 2 detidos, e é claro que há uma grande preocupação também por parte dos outros brasileiros que estão aqui refugiados, porque a gente sabe que tem aí já uma lista com o nome de cerca de 180 pessoas, mais ou menos, que podem aí ser caçados pela polícia. Mas até o momento a gente não teve nenhum caso em que a polícia foi bater na porta da casa de ninguém, nem nada do estilo, e até mesmo está sendo respeitada, né, esse processo onde tudo passará por julgamento. A gente já teve aí a audiência de custódia dos 2 detidos, pelo menos o do primeiro eu sei que foi muito bem, e agora o advogado entrou aí com um pedido, né, para pedir a liberação desses detidos e para eles responderem aí em liberdade até ter uma decisão, né, definitiva por parte, eu diria, já do presidente, porque apesar de ser aprovada essa extração por todas as instâncias, é o presidente quem tem essa palavra final. Queria abrir para o Gustavo, se ele tem uma pergunta. Tem sim, bom dia, Maria, obrigado pelas tuas informações, por nos atualizar, né, do que está acontecendo. Até queria, tu citou o Kicillof, né, ontem a vice-presidente Vitória Villarruel fez um post criticando um post que ele havia feito, para vocês terem o nível do cara, né, ele postou uma foto, nada como um domingo de chuva para ler a literatura argentina, e aí na foto tem um livro, que é um livro que faz menção à pedofilia. Então, assim, esse é o nível do cara que governa Buenos Aires, para a gente ter uma ideia, depois até a Maria pode falar sobre isso. Mas, Maria, eu queria te perguntar, as autoridades, assim como no Brasil a gente vê isso, tem autoridades, né, que tem já esse viés esquerdista, né, a justiça, assim, não chega a ser tanto aqui como no Brasil, né, a justiça argentina ainda tem as suas salvaguardas constitucionais, mas eu queria te perguntar se a diplomacia brasileira tem atuado, tu falou que, né, que essa deputada tem ajudado muitos brasileiros, aí vocês têm ajudado, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, a diplomacia brasileira ajuda ou as pessoas têm até medo de procurar pelo consulado ou pela embaixada brasileira aí na Argentina? Obrigado pela pergunta, mas a realidade é que sim, há um grande temor por buscar aí, apoio, né, do Brasil, seja da embaixada, do consulado, porque essas pessoas, querendo ou não, são pessoas condenadas já no Brasil. Então, há um grande risco, e até mesmo o próprio CONARE, né, o órgão responsável pelos asilos políticos, eles aconselham essas pessoas não irem nesses lugares, porque senão elas estarão se expondo, e aí o CONARE não tem, né, nenhuma responsabilidade sobre essas pessoas quando elas estão dentro desses órgãos aí do Brasil. Então, o conselho é eles não pedirem ajuda, né, para nenhum órgão brasileiro, e sim esperar uma resposta por parte da justiça argentina, até mesmo porque eles estão protegidos ainda pelo papel e não poderão ser extraditados. Paulo, tem uma pergunta para Maria? Tenho sim, Maria, prazer falar contigo, minha cara. Eu entendo naquilo que a gente está falando aqui, ó, o assunto prioritário quando nós falamos de Argentina, mas eu quero aproveitar a oportunidade para trazer uma outra pergunta. O Milei, quando começou o governo, ele avisou a população: olha, a situação econômica está difícil, nós vamos ter que promover alterações, vai ficar um pouco mais difícil, mas em breve vocês sentirão a melhora disso. Em diversos índices que nós observamos, principalmente no mercado internacional, a Argentina já está ultrapassando o Brasil, é algo que está assim encantando e ao mesmo tempo surpreendendo em muitos aspectos, mas no dia a dia da população argentina, isso já está fazendo a diferença? Como que está sendo esse efeito das políticas do Milei na economia e como que o argentino médio, né, não aquele que está acompanhando a política todo dia, mas que está ali vivendo a vida, indo ver o River versus Boca no final de semana, né, como que ele está sentindo esse clima, Maria Laura? Por favor, minha querida. Então, é o que o Milei, né, sempre avisou, você bem comentou, que seria uma recuperação de forma
rápida, mas ao mesmo tempo paciente, porque a gente pegou um país destruído, foram décadas e décadas de kirchnerismo, mas sim, a gente já começa a sentir essa transformação, principalmente quando a gente fala na questão de gastos, né, em supermercado, gastos diários. Lembrando vocês que quando o Javier Milei assumiu a presidência, a gente tinha uma inflação de 25,5% mensal. E agora, os últimos dados deram que a inflação foi de 2,5%. Então, aí a gente já tem um espelho, né, bem grande mostrando a realidade da Argentina e como vem superando cada dia mais. Sem falar do risco país, que estava quase 2.000 pontos e agora a gente já está em 700 pontos. Então, aí mostra realmente a grande capacidade da equipe econômica de Javier Milei, além que ele é uma pessoa bem experiente, né? Javier Milei é um economista super reconhecido aqui, tem muita experiência nessa área e era o que era preciso para a Argentina neste momento tão complicado economicamente falando. Então, sim, o argentino começa a sentir, até mesmo eu falo por experiência própria, o ano passado a gente ia ao supermercado e toda semana os preços eram atualizados e a gente não sabia o que a gente ia se encontrar, com o que a gente ia se encontrar no dia seguinte, quando a gente ia para o supermercado. Então, você nem sabia quanto de dinheiro você tinha que levar. Fora, a gente não tem que ficar só com a questão, né, dos preços dos alimentos, a gente também tem que falar até mesmo dos limites que a gente tinha na compra desses produtos. Então, por exemplo, até o ano passado a gente podia levar 2 pacotes de leite por família, uma garrafa de óleo. Então, esses limites que a gente tinha no ano passado, este ano a gente já não tem mais, até mesmo porque Javier Milei liberou aí tanto a importação como a exportação de produtos, e até mesmo ontem foi anunciado, né, que eles retiraram aí a taxação das compras do exterior, que aí a gente pode comprar até $400 sem ter nenhuma taxa em cima. Então, a gente vê aí um trabalho grande do Javier Milei para abrir o mercado da Argentina com outros países e até aí um bom relacionamento, né, com os Estados Unidos e também com Elon Musk em várias questões. Eu vou fazer uma pergunta derradeira para Maria, aproveitar a presença dela aqui no programa. Maria, a gente fala muito sobre a exportação do vírus, que é o ativismo judicial, pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário, no caso, Supremo Tribunal Federal. O Milei é um cara que está adotando uma postura de quebra de paradigmas. Então, ele está fazendo reformas estruturais grandes e ele está adotando várias posturas, como transformar a Receita Federal numa agência menor, né, fazer essa revitalização da máquina pública, cortar ineficiência, cortar gasto excessivo, e despesas absurdas e privilégios. Vocês têm receio de ter uma Suprema Corte avançando o farol e invadindo competências? Eu gostaria de entender por que sim ou por que não. Então, obrigada pela pergunta, Marcos. Na verdade, aqui na Argentina é bem diferente do Brasil, começando pelo fato que a Suprema Corte Argentina ela está composta por 5 ministros, diferente do Brasil, e já havia antes um equilíbrio, porque a metade desses ministros tinham sido indicados pela Cristina e a outra metade pelo Maurício Macri. Agora, uma das ministras acabou de se aposentar, então temos 4 ministros, e este ano o Javier ainda deve indicar 2 ministros para a Suprema Corte Argentina, o que traz também bastante positividade, né, em relação à situação da justiça argentina. Então, a gente não tem esse mesmo temor que no Brasil, fora que a Cristina Kirchner, quando ela saiu como candidata a vice-presidente de Alberto Fernandes, o objetivo dela sempre foi fazer uma reforma da justiça argentina, justamente para tentar fazer a mesma coisa que Lula fez aí no Brasil, mas ela não conseguiu, lembrando a vocês que vice-presidente aqui da Argentina sempre vai ser a presidente do Senado, ao mesmo tempo. Então, esse sempre foi o objetivo dela, na verdade, quando ela saiu como candidata de Alberto, e mesmo sendo presidente do Senado, ela não conseguiu essa maioria para aprovar a reforma do Poder Judiciário. Então, isso, de certa forma, traz tranquilidade também aos argentinos, porque a gente não tem esse temor, como acontece no Brasil, como acontece na Bolívia, ou até mesmo na Venezuela, de ter um judiciário, né, corrompido. É claro que sempre tem, né, um juiz ou outro, mas aí a gente tem um certo equilíbrio, né, dentro da Suprema Corte Argentina. Bom, queria agradecer, Maria. Obrigado por nos atualizar aqui com relação a esses assuntos que são tão importantes. E a gente quer te chamar mais para a gente conversar sobre a Argentina, os brasileiros que estão asilados aí.
E, poxa, é um prazer, sempre de portas abertas aqui no Show da Manhã e em todos os programas do Fio Diário, Maria. Muito obrigada a vocês pelo convite. E, é claro, para mim sempre será um prazer participar aqui do programa. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Valeu. Obrigado. Muito bom. Eu queria... O PH está em protesto com a gente aqui. Eu tenho que resolver isso daqui ainda. É uma revolta. Não tem problema, PH. A sua voz já é mais do que o suficiente. Se fosse só a voz do Adrilles, sem a imagem dele, eu acho que geraria um pouco de confusão mental nas pessoas. Não sei porquê, mas é a minha intuição. Eu queria... Tem uma foto que eu mandei aqui no grupo, no G20 agora, do Milei com o Lula. Eu acho interessante. Cara, linguagem corporal é uma coisa muito louca, né? A distância dos dois. Você vê que não tem uma abração. E quando o Milei foi pro lado do Lula, olha que interessante isso, tá? Adrilles, Gustavo e PH. Ele foi com um monte de coisa na mão. Então, depois que ele sai de lado do Lula, ele não fica dando abracinho e tal. Eu acho que já é uma forma do cara não ficar de abracinho, de braço aqui, braço ali, porque ele sabe que se veicular uma imagem dele dando um abração gostoso no Lula, o pessoal vai falar que porcaria é essa, né? Mas é bem interessante isso, bem interessante. O Moro tinha que fazer um curso disso. Quem mais tinha que fazer um curso disso? O Moro. O Moro lambeu o Dino, né? Você viu? Ele chegou bem perto do lóbulo do Dino e deu uma lambidinha na sabatina, assim. Eu vi isso acontecer.